Então, como nós estávamos compartilhando, né? Inclusive o comentário da turma aí, muito bom, porque isso está enriquecendo mais o trabalho, né? Fico feliz por isso. Daí vem a oportunidade da gente pensar um pouco mais sobre essas questões. Nós falávamos acerca das palavras que foram dirimidas para essa questão da relação, e eu vou continuar dizendo, se você for fazer uma corrente aí, do respeito, do amor, de uma série de outras palavras, elas vão se fechar dentro desse contexto aqui de comunicação e de atenção. A gente Uhum. precisa ter comunicação e atenção com o nosso parceiro, a nossa parceira, porque se a gente não faz isso, a gente vai deixando de lado todo o desejo que tem pelo outro, e a gente não percebe. Porque a preocupação agora se inicia nas coisas que estão distantes do casamento. Então, olha, eu vou jantar porque eu queria muito ir naquele restaurante e tal, ele me chamou e eu vou. Bom, a relação vai ficando para segundo projeto, entende? Sim. Ah, eu só vou sair com ele porque eu queria comprar aquele vestido e tal. Então, assim, você vai ficando para trás, porque as coisas materiais, elas têm essa tendência de sucumbir, né? De suplantar, Esconder as coisas. esconder tudo. Então, é importante que se abra o coração, se entregue. É importante que se revejam conceitos também, né? Então, tudo inicia, pastor, com o processo de dar atenção. Porque é a base. É a base para toda a situação, é a atenção. Porque o casamento, quando se inicia de forma muito convencional, muito fraquinho ainda, né? No início, você dá toda a atenção do mundo. A coisa só funciona porque você dá atenção. Então, antes você não tinha tempo, você cria tempo de sair da Bahia para ir para o Ceará. Mas você não tinha tempo antes. Mas tem algo que encheu seus olhos. Se fosse em outro tempo, você dizia que a passagem era muito cara, não dava para ir lá. Mas tem algo que está enchendo seus olhos, então você vai lá, você vai dar atenção. Então, se você fez tudo isso no início, o que é que vai acontecer agora, se você não der atenção? Eu já ouvi isso já. Ela me dizia, quando a gente estava no início, você não fez, você não falou isso. Se antes. Por isso que muitos casais entram nessa temática errada. E uma mulher chegar para o homem e dizer para ele: olha, você só me quer na cama. É a Entende? demonstração de um desequilíbrio muito grande. Desequilíbrio e também a falta de compaixão, né? Porque você parece que não quer permanecer, né? Eu É como posso dizer que ignorância de conhecimento e a vontade de não aprender algo diferente. Me digo como posicionamento meu. Como posicionamento meu. Estou falando por mim. Essa ideia é uma ideia é uma coisa difícil de que as brigas não podem não devam terminar na cama ou reconciliação na cama. Todo o entorno do que a gente vive, as pessoas assistem muitas televisões e a tendência hoje automática é que aconteça isso. Quando você vê, e a gente, de uma certa fase, até tem depende da pessoa, mas quando você tem um entendimento, e quando você assiste uma novela, quando você vê as novelas, os filmes,
eles passam que tem que ser assim. Então, as pessoas, no automático, vão repetindo as ações, vão copiando as ações e achando normais, porque o que está sendo demonstrado ao nosso redor é isso. E às vezes, quando a pessoa faz, briga e vai para a cama, depois resolveu, pronto. Ele achou que resolveu o problema, um problemão. Na verdade, ele está causando um outro pior. Né? E eu não sei se é vontade, ou falta de vontade de aprender isso, ou não. Porque o senhor está sendo muito, muito claro no que o senhor está falando, está nos trazendo, e é verdade, é real. O que o senhor está falando é real. É cientificamente provado, concretamente comprovado, e muita gente não traz essa ideia, não abraça, né, essa ideia. É uma pena. Interessante que Provérbios 4:23 diz o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração. É o remédio. Eu entendo muito assim. A reflexão que eu faço é que nós precisamos valorizar o outro. Certo. E a sexualidade é parte de um processo de valorização. E se você não der essa atenção devida para o outro, a tendência da relação conjugal é desmoronar. Uhum. Porque você pensa em ter um carro novo, você pensa em ter um apartamento novo, você pensa em ter uma geladeira nova, você pensa em ter uma cozinha nova, você pensa em ter uma mobília nova, de modo geral. Aí, depois que você tem tudo novo, você quer trocar a mulher. Você entendeu que a equação ela não bate? Uhum. Porque o processo ele se iniciaria, ou ele deve se iniciar, dentro da visão do relacionamento e não do materialismo. Eis aí a questão. Se você tem a sua esposa como o primeiro projeto, como o segundo projeto, como o terceiro projeto, como o quarto projeto, como o quinto projeto, como o sexto projeto, significa que todos os demais serão subprojetos. Ah, pastor, mas o senhor não está sendo um pouco exagerado, não? Porque a gente tem que tomar alguns cuidados, porque a mulher tem que ser assim, tem que ser não sei o quê. Bom, se eu for ficar tomando cuidado, porque a mulher pode isso ou pode aquilo, eu vou viver um casamento frustrado. Então, eu vou ter duas contas, uma conta escondida no nome de alguém, eu vou ter uma casa no nome de alguém, eu vou ter alguma coisa no nome de alguém, porque a mulher talvez não seja isso. Bom, essa insegurança, eu vou dizer que isso não é um relacionamento conjugal. É qualquer outra coisa, não conjugal. Um relacionamento conjugal. Eu estou falando de algo que Deus definiu como uma só carne. Eu estou falando de algo que espiritualmente tem que caminhar junto, materialmente tem que caminhar junto, financeiramente tem que caminhar junto, não pode estar separado. Então, aí a gente fala de forma muito categórica, traz de forma muito categórica as dores do parto. Casamento é sofrido por quê? Porque a gente não quer parar para conversar, não quer resolver a situação. Uhum. E guardando dores, e guardando apenas dores. Olha aí, o pessoal está de volta aí, parabéns aí, o pessoal está Voltando. sincronizando novamente aí, viu? Mas vamos refletir um pouco mais nessas questões e entender até onde
nós vamos estar perdidos dentro de uma casa, convivendo com alguém, mas sem se encontrar. Essa Forte. proposta não é à toa. Por onde ama o meu amor. Por onde anda, na verdade, a minha verdadeira relação conjugal, que há alguns anos já não vivo. Alguns anos. Pessoas que estão vivendo, na verdade, totalmente perdidos, estão perdidos dentro de casa. A conversa está mais relacionada ao que vai comer, o que vai beber, o que vai comprar, o que vai vestir, o que vai calçar, mas as perguntas inerentes à pessoa direta, à valorização da pessoa, já se acabou há muito tempo. E por onde anda esse amor? Essa é a pergunta. E aí eu relembro o poema de Camões, que eu acho interessante, quando ele diz: o amor é fogo que arde sem Sim. se ver. É algo, É ferida. é algo muito profundo. É algo que você sente sem precisar se movimentar tanto. É uma ferida que dói e não se sente. É algo maravilhoso isso. Você precisa, na verdade, sentir a dor do outro. Então, se queremos ter um casamento equilibrado, a gente vai ter que viver a ferida do outro. Vai ter que sentir realmente a dor do outro. Que o outro está passando. Porque é muito comum a gente alimentar o nosso ego, mas, infelizmente. Então, assim, primeiros 3 anos, lua de mel, bacana. Primeiros 3 anos, lua de mel. É tanto mel que a gente não sabe onde acha tanto mel. Os primeiros 3 anos é mel para dar e vender, e, enfim. É muito mel. No quarto ano, o mel começa a ficar meio que açucarado. E o mel começou a ficar falsificado. É. Quinto ano em diante, a gente percebe que só tem mesmo uma lambançazinha. No sexto ano, só vê mosca. Misericórdia. Mas esse é o detalhe, porque a gente precisa alimentar o tempo inteiro. Eu costumo dizer que o ninho de amor é algo que não pode se quebrar, gente, não pode se perder. Aí a minha amiga aqui, minha irmã aqui, coloca esse questionamento, é bacana também. Muitos casais estão vivendo de aparência. Isso a gente sabe. Com Mas certeza. eis aí o grande problema, meu amigo. Se não se comunicam, estão dentro de casa como dois amigos Inimigo. distantes. Mas aí entra a questão da sociedade, né? Porque o meu pastor disse que eu tenho que conviver com esse negócio até morrer, porque meu pai disse que se eu separar ele nunca mais vem na minha casa, e aí começa a questão da sociedade. Mas ninguém, as pessoas que estão de fora, não sabem que você vive dentro de casa, o que você vive com o seu parceiro ou sua parceira. É necessário dialogar, a gente precisa dialogar para chegar a um determinado momento de vida. A gente precisa entender isso. Se a gente Casal não... de propaganda de margarina. Eu nunca tinha escutado essa não, viu, Dria? Mas é bacana a gente pensar um pouco mais sobre essa questão, viu? E a gente entender. Falta de atenção, falta de uma boa comunicação, automaticamente também está faltando sexo no negócio. E só para a gente não esquecer, como foi colocado aqui, tudo demais é sobra. Equilíbrio significa se manter vivos.
tanto um quanto o outro. E nada de esforço exacerbado sem desejo, não existe. Sem desejo não funciona nada. Por isso eu costumo sempre dizer que todo casal que se abre para a realidade da vida vai continuar querendo viver mais. A empatia é algo sensacional. Mas se O você não dá senhor, atenção, o senhor tem quantos anos de casado? estou caminhando para 29 anos. 29 anos. Uma vida. E posso te afirmar que não é um negócio fácil, não, viu? Não é fácil, não. Mas é aquela. Eu posso dizer que é um mal necessário. Que a irmã Ivete não escute aí. Eu posso dizer que é um mal necessário. Mas É algo tremendo. Tem que ter. Sabe aquela coisa da pimenta que você sente o cheiro e tem que saber dosar para não desequilibrar o seu almoço? É mais ou menos isso aí. Adriana, a gente está aqui, eu vou só reforçar contigo, a gente está aqui realmente trazendo através da vida do pastor Carlos, que é um homem experiente, com mais de 28 anos de casado, um homem de Deus, e a gente está, na verdade, usando a live para que ele traga justamente ferramentas. A gente não está aqui pintando arco-íris, não. A gente está aqui falando a verdade, falando o que precisa se ter para que o casal viva em harmonia. Entendeu? A gente não está aqui dizendo que é fácil, não. Mas se usar as ferramentas na dosagem certa, no equilíbrio, como foi tratado na semana passada, o equilíbrio das emoções e da razão, se equilibrar isso aí, o casamento deslancha. Não é, pastor? Com certeza. É uma tendência, né? É uma tendência, porque esse propósito de compartilhar todos os momentos, como a irmã está afirmando aí, é tudo que a gente precisa. A gente precisa, na verdade, entender que não somos superiores um ao outro. Nós estamos vivendo de medida igualitária. E somos iguais, independente de circunstâncias. É aquilo que nós falamos no início dessa série de conversa com os irmãos, acerca do processo da desigualdade financeira, do desequilíbrio, das incompatibilidades. E eu digo para você que se não houver uma boa comunicação e atenção, essa incompatibilidade vai para a cama. E tudo aquilo que você, na verdade, sente de forma negativa, de forma ruim para você, você vai levar para a cama. Então, é importante ter esse nível de relacionamento com equilíbrio. Não importa quanto você ganha, ou quanto eu ganho, ou o que eu sou, até que nível eu estudei, enfim. É necessário compreender que se há amor, se tem, na verdade, desejo, e se tem um projeto assinado pelos dois, e acreditando que isso vai dar certo, tem que se entregar. Porque o resultado da relação conjugal é um sexo de primeiríssima qualidade. É isso que leva qualquer casal a crescer de forma vigorosa. Porque não adianta, você não pode afirmar que vai viver bem porque tem, na verdade, um recurso financeiro para viver bem. Não é isso. Porque isso aí não ganha jogo. Casamento, para ganhar jogo, de fato, para dar certo, o equilíbrio tem que estar ligado justamente a todo o critério de respeito, de amor, de compreensão e uma boa sexualidade.
Se não houver isso, meu querido, não adianta. Não adianta. A oração, minha irmã, a irmã está colocando aqui interessante, a oração é algo que não pode faltar em momento algum. A oração ela é uma sequência de manutenção. Digamos que a oração seja aí os pratos para equilibrar o equilibrista na corda. Não pode faltar a oração, independente de circunstância. E é aí que a gente faz a separação. A questão espiritual, que eu já falei, inclusive, sobre isso. O casal ele tem que estar espiritualmente muito bem. Aí entra a oração. Se você está espiritualmente muito bem, automaticamente você vai entender a necessidade do outro. Porque assim, mano, tudo que a gente faz nessa vida, dentro de um contexto conjugal, vai acabar em beijos e abraços. Se os dois estiverem em sintonia. É o natural. Esse é o natural. E a gente vai perceber claramente que, se houver esse equilíbrio, as outras coisas vão caminhar. E tudo que a gente consegue na vida vai acabar em beijos e abraços. Mas o fato de acabar em beijo e abraço não significa que deva ser tão somente beijo e abraço. Primeiro, houve uma plataforma. A gente teve motivos para beijar e abraçar. O problema é que nós queremos mudar as circunstâncias e a pessoa casa hoje, o casal está feliz hoje, e amanhã esquece dessa felicidade. Esquece dessa felicidade. E agora quer fazer sexo a qualquer hora, a qualquer momento, sem ter nenhum estímulo, sem ter nenhuma motivação, porque tem que ter motivação. Você tem que dar realmente uma motivação. Por que eu devo fazer sexo com você? Tem que ter uma motivação, amigo. Porque se não tiver, é como se você estivesse fazendo sexo com uma pessoa estranha. E aí é que vem o machucado. Aí é que vem os problemas se acumulando e a gente não percebe. Mas um ato sexual desequilibrado vai levar qualquer mulher à depressão por muito tempo na vida. E eu não quero tirar os homens, não. Alguns homens vão ter esse sentimento também. Mas, de grande maioria, as mulheres elas vão sentir, porque geralmente elas vão se sentir absolutamente usadas. Então, isso aí, essa sexualidade está fora da questão conjugal. Por isso a gente tem que ter equilíbrio, porque quando nós queremos viver com alguém bem, não podemos levar essa pessoa a pensar de forma automática, como a irmã acabou de colocar. As coisas têm que ir de forma inteligente, sem precisar nenhuma forçação de barra, sem precisar nenhum gerenciamento eufórico, e nada que dê um sentimento, que dê uma impressão de um estupro, de algo terrível, porque tudo isso vai para o subconsciente. E o outro pode até fazer, pode até ceder, mas depois ele está morto por dentro, está acabado por dentro. E aí, quando olha para o marido, tem nojo. E a gente fica se perguntando, olha, fulana enojou do marido. Mas por que enojou? Não foi do marido, foi da ação dele. E as ações terríveis levam qualquer um a querer repudiar, né? E ainda, eu posso... veio agora uma lembrança de um assunto que o senhor pode estar vendo isso aí num outro momento, mas até o homem precisa se cuidar de forma... ter asepsia para poder a coisa fluir. Tem homens que às vezes não se tocam nisso, nesse cuidado próprio, dessa questão própria, de estar mais cheiroso, as questões
pessoais. É Eu já ouvi relatos de homem com mulher falando de outro casal, não sei se era deles, sobre isso. Que ela já não se sentia mais à vontade em ter um ato sexual com o marido, porque o marido, ele não tomava um banho direito, não fazia asepsia. o verdadeiro ogro. Mas deixa, É, mas deixa aqui, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre o que a irmã está colocando. Ela está colocando sobre sem pressão psicológica. Tipo, fazer por fazer. Deixa eu falar para vocês, ó. Sexualidade equilibrada não existe pressão. Nós já falamos sobre isso há pouco instante. Sexualidade equilibrada, ela tem que ter atenção e tem que ter comunicação. Se você tem comunicação, significa que você vai falar mais acerca do sexo. Comunicação significa você compartilhar mais daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você pode fazer, daquilo que você não gosta, da forma que você acha que é melhor. Isso é a comunicação dentro do casal. É acreditar no outro. É confiar que aquilo que você está falando vai ficar entre vocês e não vai sair dali. Essa é a boa comunicação. E a comunicação, ela não pode passar de largo acerca do higiene pessoal. Quando o irmão fala da asepsia, é assim, é inconcebível, seja lá quem for, tentar, na verdade, uma prática sexual sem higiene pessoal. Isso está fora da realidade, até mesmo porque as doenças, elas são para todos, para os crentes, para os não crentes, para os católicos, para os apostólicos, para os romanos, as doenças sexualmente transmissíveis para todos. Ah, mas eu não me relaciono lá fora. Mas você está sujo. E sujeira traz doença. É simples. Então, não pode fazer por fazer. Tem que haver uma motivação. Tem que haver algo que motive. É assim que a gente vive. A vida, ela é dessa forma. Ela não pode ser diferente. Então, se não há possibilidade de fazer, se não tem, inclusive, a gente tem que ter sabedoria. Às vezes o outro até quer, mas você tem que ser inteligente, porque naquele momento a coisa não está funcionando, não está fluindo bem. E às vezes o homem, se forçar muito a barra, ele vai passar vergonha porque pode também broxar. A mulher, se forçar a barra, ela pode não ter o mesmo prazer. Então, vai ficar aquela coisa muito sem graça. O ideal é o respeito estar na coluna do meio. Se você não pode, não pode. Se nós formos inteligentes nesse momento, adiar é a melhor opção. Fica só no cheiro, nas preliminares. E depois, em outra ocasião, você vai ter motivo suficiente para fazer o seu dever de casa. Mas com respeito, com atenção, uma boa comunicação, você tem que conversar mais sobre o assunto. Tem pessoas que não conversam, têm vergonha, são tímidas e tudo mais, e parte para o modo avião. No modo avião, você sabe, né, que é tudo no escuro, ninguém pode ver o corpo de ninguém e tal, aquela coisa toda, é o modo avião. Todo mundo calado, todo mundo e tal, tal, tal. E falta, na verdade, a harmonia entre o casal. Aí, depois não quer que a bomba exploda lá na frente, porque não tem como. Você vai vivendo, você vai se desgostando. O camarada, muitas irmãs que não são evangélicas, ou que são evangélicas, que os esposos não são, por exemplo, tem que suportar muita situação de bebida, de outras coisas, tal, tal, tal. Tem que ter sabedoria para driblar a situação, porque não é fácil. Mas aí a gente vai entendendo a importância de fazer valer o seu casamento. Então, se você tem a noção de que a coisa funciona assim,
tem que ter sabedoria, orar ao Senhor para que Deus te dê entendimento e você comece a colocar o camarada dentro do eixo. E o camarada colocar também a irmãzinha dentro do eixo, trazendo os dois ali para aquilo que realmente é comum para os dois, é bom para os dois. Então, assim, uma boa conversa, a comunicação aberta, isso é impressionante, porque isso faz um efeito muito grande. E se você não fala, como é que o outro vai saber? Pois é, como é que eu vou saber se o sapato está doendo se não disser? E outra coisa, você sabe que quando briga 2 dias, 3 dias sem se falar, é outro problema seríssimo. Não importa quantas brigas você tenha no dia, ainda que não se relacione intimamente, tem que dormir na cama os dois. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. É importante a gente entender isso. Não importa. O ideal é evitar os conflitos. Mas se gerou um conflito, ainda que não converse naquele dia, não tem nada de dormir no sofá, não tem nada de ir para no seu... Tem que estar na cama, meu amigo. Tem que estar no ninho de amor, ainda que não estejam desejosos um ao outro, mas tem que estar no ninho, não tem que sair do ninho. Por que vai sair do ninho? E se o camarada começar a dormir no sofá e gostar do sofá? Ele não volta mais para a cama. Então, isso não pode acontecer. Se os dois estão vivendo dessa forma, tem que continuar, tem que permanecer vivendo cada dia mais e melhorando a relação. Agora, a gente tem que, para ter ideias, né, para a gente ter motivos de querer o outro, a gente tem que cuidar do outro. Aí é que entra o outro detalhe. Se você cuida da sua esposa, automaticamente ela vai se predispor a cuidar de você também. Então, se os dois saem muito bem arrumados, perfumados, cheirosos e tudo mais, é sinônimo de que mais tarde as coisas vão acontecer na mesma linha. Mas se você está vendo a sua esposa com a dentição estragada, com o olho remelando e tal, com o mau hálito, está assim e tal, dá uma orientação, meu amigo. Leva a criatura para dar um jeito lá, um check-up, um negócio, porque vai dar uma melhorada e vai ficar tudo bom para todo mundo. Para fazer uma chaparia e uma pintura, tem que levar. É a mesma coisa o homem. O homem é mais desajeitado, é meio rústico. O homem é um pouco diferente. O que é que a gente tem que fazer, então? Levar no jeito e conduzir o irmão a parar um pouco para dar um cuidado na carcaça. Então, tem que levar para dar um jeito. Com certeza. Porque, assim, se ficar no estaleiro, vai ser pior. Então, no estaleiro, ninguém quer ficar. Sejam bem-vindos aí. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês conosco. Eu quero dizer... A gente está... Pode falar. Pode falar. Eu ia falar para o senhor beber água. Eu quero dizer que cada vez que a gente se posiciona na nossa relação conjugal, a gente se alegra. E precisamos fazer do ato sexual um ato de alegria, satisfação, e não um ato de conflito. Porque depois que a coisa acontece, cada um vira para o lado como se fosse... como se estivesse mortos e não compartilha. Dê uma nota, elogie a sua companheira, o seu companheiro. Diga para ele, na verdade, ou para ela, como é que o negócio caminhou, como é que as coisas caminharam, né? Estão satisfeitos de fato? Isso é importante. A irmã está estreitando aí. Mas eu já falei, eu falei há pouco instante. Manda ele... Eu falei há pouco instante. Manda ele esconder a boca.
Ô, minha amada, O é assunto duro, é mas é o que eu falei. Aquelas irmãs que, na verdade, são evangélicas, estão na palavra, estão buscando, que os esposos não são, né? Aí é que tem que orar um pouco mais, tem que buscar de Deus para que Deus converta, para que Deus, na verdade, transforme e as coisas passem a mudar. Mas a gente sabe que isso não é uma coisa fácil. A gente sabe não só o sofrimento, mas a luta constante para se ter, na verdade, um momento agradável. Isso, eu sou solidário à luta de cada um de vocês. Inclusive, eu estou sempre orando pelas irmãs pelos julgos desiguais, né? Pelas irmãs que não têm, os esposos não são evangélicos. É uma luta muito grande. E isso também vice-versa. Já tive um momento de conhecer alguns casais em que o homem estava na igreja, ou melhor, ele está na igreja, e as mulheres não estão. Então, elas bebem, enfim, é aquela luta, mas eles estão lá, orando, buscando e pedindo a Deus que elas realmente se convertam. Não é fácil. Eu não estou aqui falando de facilidade. Eu estou dizendo que nós somos servos do Senhor e, baseado nisso, nós temos fé que Deus vai transformar, vai mudar o negócio. Só que, assim, até a mudança chegar, a gente tem que ter força para segurar, porque não é fácil. Não é fácil. E não pode desistir. Tem que estar lutando constante. Só que de maneira humana, não desumana. Quando a gente passa dos limites, que vai para uma outra cavidade da história, a gente então entende que isso não é uma coisa de Deus. Porque viver de forma humana, onde você pode se controlar e manter as coisas dentro do controle, tudo bem. Mas quando parte para violência física, violência verbal, quando passa para os maus tratos, eu sou radicalmente contra esse negócio. Dean nele. Eu sou completamente contra. Eu não concordo que nenhuma mulher deva estar sendo violentada, machucada, e o camarada tem que ficar porque, enfim, essas questões religiosas, eu não sou muito voltado para esse negócio, não. Eu acho que o homem ele tem que tomar vergonha na cara, ser macho, cuidar da mulher como ele se propôs a cuidar, e se ele quer ser honrado por ela, ele tem que honrar também. Então, se ele não honra, ele não tem moral e não tem dignidade para ter uma mulher que honra. É simples, a equação é simples, 1 mais 1 é 2. Se ele, na verdade, não tem moral, não tem qualificação para estar com aquela mulher, ele não pode estar com aquela mulher. Agora, é aquela coisa, dizem que o amor é cego, eu vejo que o amor enxerga tudo. Mas algumas pessoas entendem que ele é cego, e eu não vejo dessa forma. Jesus, na verdade, nos enxerga completamente e ele é o amor. Eu acredito perfeitamente que nós precisamos saber o que é que nós queremos. Eu falei de comunicação. Se uma mulher sabe o que ela quer, ela não vai ficar se machucando, apanhando dia e noite para agradar a sociedade. Ela tem que primeiro agradar a ela, porque é ela que está convivendo com ele. Ok? Depois agradar ao Senhor pelo fato de ela ser uma serva do Senhor. Mas falando de coisas materiais, porque a Bíblia diz que as coisas materiais só se discernem materialmente. As espirituais só se discernem espiritualmente. Então, se você é casado ou casada, você, na verdade, tem que primeiro se valorizar com o seu esposo. Porque quando as coisas entram no cenário espiritual, nós vamos nos valorizar como servo do Senhor. Então, assim, é inadmissível uma mulher ter que apanhar todos os dias porque tem que agradar pai, mãe, sociedade, irmãos. Honestamente, eu discordo. Eu entendo que ela deve viver com alguém de forma humana. Viver de forma humana é ter alimentação, é ter transporte, é ter lazer, é ter amor, é ter carinho, é ter afago, é ver os filhos sendo bem cuidados. Isso é forma humana. Mas a mulher que é violentada, é machucada, faz sexo na raça como se fosse alguém estranho, como se fosse uma pessoa fora do convívio social. Honestamente, eu não concordo. Eu não aceito isso. E existem alguns
religiosos, algumas igrejas, que acham que a mulher tem que sofrer porque Jesus está voltando e ela tem que segurar. Não concordo, acho isso uma barbárie e eu não comungo com essas coisas. Eu sou muito a favor do diálogo, sou muito a favor da conversa, do equilíbrio dentro da relação. Viver de forma digna, minha irmã. Exatamente. Dignamente. Essa coisa de você ter que mostrar para as pessoas que você está bem, viver de aparência, chega na igreja com os carrões bonitos, tudo bem vestido, mas com um óculos escuro em plena noite, porque está tudo roxo. Essas coisas não se encaixa comigo. Eu não tenho esse perfil de passar a mão na cabeça de bandido, de gente sem escrúpulo. Então, eu não concordo. Eu concordo, sim, que a sexualidade seja madura, seja inteligente, seja agradável e que os dois se doem, um ao outro, se entreguem. Aí está tudo certo, beleza. Mas, fora disso aí, não É julgo procede. desigual, É julgo desmonta. desigual. Então, eu vejo que o respeito ele tem que ser constante, o carinho, o amor, e a gente não pode tratar o outro como se fosse uma coisa qualquer. Você tem que tratar o outro como gente, como pessoa que ama. Essas declarações que a gente tem que fazer valer. Então, assim, equilíbrio se trata de áreas distintas, mas dentro de uma relação conjugal, se não houver atenção, boa comunicação e uma excelente sexualidade, honestamente, o equilíbrio está fadado ao fracasso. Aquele que diz que, mas é porque eu não gosto muito, é porque eu tenho que fazer, porque ele tal. Esse desequilíbrio aí não se trata de visão de visão conjugal. Está bem distante da questão de um Da bom realidade. relacionamento. A realidade é outra. Eu acho assim, a gente tem que tolerar. Quando a gente casa, nós ouvimos muito isso, né? Na doença, né, da tristeza, na alegria e tal, essa coisa toda. E a gente ouve também uma frase muito emblemática, né? Então, vocês estão casados até que a morte os separe. Então, assim, o que é que ocorre? A morte física não separa, mas a morte espiritual separa, né? A morte do desprezo separa, a morte da incompreensão separa, e uma série de outras coisas. Então, muita gente não está separado fisicamente falando pela morte da sua carne, mas estão separados pela morte da incompatibilidade, da falta de respeito, da imoralidade, né? Uma série de outras coisas. Isso significa que a gente precisa vigiar para não deixar o nosso casamento morrer. Nosso casamento não pode morrer. Nosso casamento tem que estar vivo. E nós precisamos ser instrumentos para abençoar outras vidas. Isso se a gente realmente se dispor para isso. Porque se você não se dispor, infelizmente, vai se cansar muito rápido, enfim, e vai abrir mão das coisas muito rápido. Eu continuo entendendo que o casamento é algo de Deus, tem que ser respeitado, observado, visto como algo de excelência para a vida do ser humano. Sem o casamento, como eu falo, é muito difícil você ter equilíbrio se você, na verdade, não valoriza. Você tem que ter valorização. Então, sexualidade, ponto alto. Se não tiver, vamos consertar esse negócio. Ver onde é que está errado, buscar solução para isso. Precisamos consertar. Minha sexualidade não está muito boa, então vamos embora trabalhar atenção, vamos trabalhar comunicação, vamos ver onde é que a gente está errando. Né? E outra coisa, se não tiver a comunicação devida, a atenção frágil, então a gente já não tem mais atenção para nada, a gente já não quer mais nada. Então, assim, da mesma forma que a mulher ela luta por ter um cara todo bonitinho, todo limpinho, todo cheirosinho e tudo mais, o homem pensa da mesma forma. Então, assim, tem que estar atento às coisas. E às vezes a gente perde o
fio da meada, né? Então, o camarada não gosta muito de banho. É um problema, né? É... Fale não, com esse negócio de pandemia, você vai pra rua, quando você volta, aí a mulher vai tomar banho, vai não sei o quê, vai... Mas, Pastor Carlos, eu vejo a alegria do senhor enquanto o senhor está ministrando, quando o senhor está trazendo essa palavra, mas nesse momento eu quero estar já pedindo ao senhor que o senhor faça as considerações finais e já me dê o tema para a próxima semana. A gente vai fazer um trabalho de divulgação mais forte, mais maciço. Eu quero também que o senhor chegou 10 minutos que o senhor havia chegado e começou a live, o senhor precisa tomar um café, tá aí com a família. E eu gostaria que o senhor fizesse essas considerações aí já, deixando o tema para a próxima sexta-feira, porque, Adriana, você vai precisar chamar mais pessoas para participar dessa live. Tem gente que é casado e você conhece, tem mulheres que você conhece, tem pessoas que são solteiras e querem casar. Então, essas instruções não servem só para os casais, mas sim para aqueles que vão casar mais à frente. Estou errado, pastor? Não, com certeza. Isso serve para todos. Aqueles que já estão dentro desse momento hiper agradável, que é o casamento, como aqueles outros que querem entrar, né? Que querem provar da situação. A questão toda, eu vou aproveitar aqui sem fazer minha consideração. Estou muito feliz, de fato, porque é algo que eu faço do coração, eu faço sem nenhuma visão financeira, sem nenhum propósito material. E eu sempre contribuí, eu amo contribuir nessa área e acredito que muitas pessoas precisam de ouvir a verdade. Às vezes as pessoas sofrem porque não falam a verdade, né? Porque não vive. E outra coisa, está dentro da igreja, está dando glória a Deus e aleluia, o casamento está indo para o inferno, mas não consegue ligar, né? Uma coisa com a outra. E aí dela, se falar alguma coisa, é capaz de até ser expurgada da igreja porque falou alguma coisa do casamento. Então, assim, eu acredito muito na mudança. Eu acredito também que a gente pode investir muito. Tem muitas igrejas sérias investindo muito na família, investindo muito nos casais, mas ainda é necessário fortalecer mais esse negócio para que as pessoas possam ter uma saída. Os casais hoje precisam de uma saída. Estão vivendo um verdadeiro inferno e não conseguem, na verdade, um conselho, porque a igreja ela tem o seu limite teto, não pode ir até tal lugar. Os irmãos que podem não fazem porque não querem se envolver. Enfim, e aí os casais estão vivendo uma verdadeira pandemia espiritual e emocional, ok? Mas estamos juntos aí, até você considerar aí o que vai ser feito. Para a semana a gente vai estar tratando de um tema também muito, muito tranquilo, não esquecendo que tudo isso está acontecendo, ou já aconteceu antes, perante e pós-pandemia. Tudo isso tem se movimentado, e o que nós vamos estar tratando para a semana, nós vamos estar tratando, a gente precisa, inclusive, divulgar, compartilhar esse tema um pouco antes, justamente para a gente buscar outras pessoas que possam ser beneficiadas com essa palavra. O que nós vamos trazer é como aprender a brigar. Como aprender a brigar. Não esqueça que a gente não vai parar de brigar nunca. Se um casal disser que não briga, tem alguma coisa errada, viu? Só que a gente vai ensinar os casais a brigar. Como brigar? Como aprender a brigar? Tema show de bola. Tá atrelado à sexualidade também. A briga é boa. Pastor Carlos, vamos para a oração? Pai querido e amado, eu quero louvar o teu nome, Senhor, e te agradecer.
Amém, meu Deus. Pelo teu grande amor, Senhor, sobre nossa vida. Sim, Deus, obrigado. Senhor, vai tratando dos corações, Pai. Trata Vai assim, meu Deus. corações. Em Vai, ó Deus, nome de Jesus. de encontro a tudo que não te agrada nesses Em relacionamentos. Vai, ó Jesus. Deus amado, removendo toda a sujeira. Ó Deus, Meu tudo Deus. aquilo que não te agrada, cai por terra agora em nome de Jesus. Conta, Vem meu Deus, em fortalecer, nome. amado, todo esse povo, Deus. E que cada um possa se preparar, ó Deus amado, através do teu poder, para testemunhar, ó Deus, a tua grandeza nos seus relacionamentos. Eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito Pastor, bom, muito viu? obrigado. Dá um abração na irmã Simone. Obrigado. Ela não tá com a cabeça doendo um pouquinho e aí tava meio repousando, mas estamos aqui. Na próxima sexta-feira eu vou passar para o senhor. Não Passou de esqueça, idade, senhor? aproveita esse momento. Aproveita esse momento, dê mais atenção, uma boa comunicação, porque senão as coisas não vão acontecer. Valeu. Beijo no coração do senhor. Valeu. Ai.